Olá, amigos. Mais um momento no nosso lar. Vamos tratar hoje do tema origem e natureza dos espíritos. Vamos analisar o conteúdo da questão 76, em que Allan Kardec pergunta à equipe dos espíritos que definição se pode dar dos espíritos. Então, esta questão está situada no livro 2º, capítulo 1º, que fala mundo espírita ou dos espíritos. Pois bem, seria bem interessante a gente nós perguntarmos mesmo, né? Já que nós falamos muito de espíritos, mundo espírita, que definição se pode dar? O que significa, segundo a doutrina espírita, como é que nós podemos definir espíritos? E a questão 76, ou na questão 76, os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Portanto, são seres inteligentes da criação. E qual seria a diferença de espírito para alma? Essa questão também pode ser recorrente, né? A diferença entre espírito e alma? Alma é o espírito encarnado num corpo físico. Quando o espírito, este ser inteligente da criação, está fora do corpo físico, dizemos então que se trata de um espírito. E na questão 77, Kardec pergunta também à equipe espiritual se os espíritos foram criados juntamente com Deus ou, né, foram criados junto com Deus ou são criações de Deus, ou foi Deus que criou os espíritos. É natural, né? Nossa sensibilidade, nossa inteligência já sugere que Deus criou os espíritos. Então, os espíritos são criações da divindade, senão eles teriam, se fosse o contrário, eles teriam os mesmos atributos de Deus, que nós sabemos que somente Deus tem, né, esses atributos, como onisciente, né, onipresente, ser onisciente, ser onipresente, né, infinitamente justo e bom. Até porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à criação. Então, a doutrina espírita nos ensina que o destino de todos os espíritos é a angelitude, é sermos perfeitos e a partir de várias encarnações, graças a essa lei natural, essa lei divina que é a reencarnação, nós vamos a par e passo, gradualmente, não é? Nos aperfeiçoando a cada existência física até chegarmos à perfeição. Até porque uma encarnação só não seria suficiente. Repare que há pessoas que vivem 80 anos, 90 anos, até mesmo esses dias eu vi o homem mais velho do mundo que vive 113 anos, né, um venezuelano. Mas tem crianças que desencarnam em tenra idade. Então, como elas poderiam exercer ou realizar o seu progresso material, ou melhor, o seu progresso intelectual, o seu progresso moral, vivendo às vezes poucas horas? É óbvio, né, que Deus não seria justo se não permitisse que todos nós tivéssemos sucessivas existências. E quando morre, será que o espírito, ou todos os espíritos são bons? É óbvio que não, né? Se nós quisermos saber se um espírito, depois que desencarna dentro do corpo físico, depois que uma pessoa desencarna, qual é a destinação, qual é o futuro daquele espírito, ou em que condição ele se estabelece? Na condição feliz ou uma condição infeliz? Depende da vida que ele teve na Terra quando encarnado. Se uma pessoa foi boa, caridosa, e praticou a lei de justiça, amor e caridade, né? Foi uma pessoa íntegra. Quando morre, o espírito, quando abandona o corpo físico, no mundo espiritual ele continua mantendo os mesmos caracteres. Ele vai ser um espírito bom. E aquela pessoa que era, quando encarnada, uma pessoa mentirosa, uma pessoa cruel, má, ainda renitente no mal, não é? Digo ainda porque todos nós passaremos por esses estágios e seremos bons um dia, mas aquelas pessoas que tinham, assim, aquela pessoa que tinha muitas mazelas morais, quando desencarna, o espírito vai ter exatamente as mesmas coisas, as mesmas características, porque o espírito mantém a sua individualidade depois de morto. Vai ser um espírito mentiroso, galhofeiro, trambiqueiro, trapaceiro, etc e tal, porque a morte não transforma ninguém em anjo. Tá bem, meus amigos? Vamos continuar nas próximas, talvez próximos encontros, falando um pouquinho mais sobre a natureza e a origem dos espíritos. Um abraço e até lá.